Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez, e hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo de artes, que a gente sabe que está vinculado na área de linguagens, e que linguagens contempla os conteúdos de língua inglesa, língua portuguesa e artes. Tudo bem? Como eu sempre falo, dentro dessa intertextualidade, nós vamos trabalhar com uma atividade de leitura e interpretação textual. Tudo bem? Pessoal, eu também sempre lembro que essa teleaula é baseada no PET volume 2, volume 7, desculpa, PET volume 7, segundo ano do ensino médio, segunda semana, e o conteúdo de artes, tá bom? Vale ressaltar que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção de acesso para o seu responsável, para que assim ele faça chegar essa teleaula até você. Tudo bem? O que eu sempre digo que o objetivo dessas teleaulas é auxiliar vocês na resolução do material do PET. Por isso é importante que você esteja com o material do PET impresso em mãos para melhor acompanhar essa teleaula. Tudo bem? Então, vamos lá para a teleaula em si. Vanguardas europeias. Durante o século XX, a humanidade passou por grandes transformações que seriam refletidas em todas as manifestações artísticas desse período. A eclosão das duas guerras mundiais e seus avanços tecnológicos, o surgimento de novas teorias, tais como a psicanálise e a teoria da relatividade, o nascimento do cinema, a popularização da fotografia e a eletricidade são apenas algumas dessas transformações do século XX que mudaram radicalmente a sociedade e o modo de que o indivíduo entender a si próprio. Em meio a tantas mudanças, os artistas europeus desse período buscaram refletir e compreender essas transformações sociais, econômicas, culturais, das mais diferentes maneiras, desprezando o modo clássico de beleza e estética. É esse novo modo de fazer arte que chamamos de arte moderna, movimento iniciado na Europa, pois foi primeiramente em Paris, no final do século XIX ao século XX, que artistas e intelectuais criaram diversas teorias e manifestos artísticos, buscando compreender e até criticar essa nova sociedade que nascia mais tecnológica e capitalista do que nunca. Características da arte moderna: liberdade de criação, permitiu aos artistas a influência de vários movimentos em uma obra. Novas concepções de espaço. Sem a preocupação de retratar a realidade de modo fidedigno, os artistas passaram a explorar novos pontos de vista em seus trabalhos. Maior valorização da criação artística em detrimento do tema. Para os artistas modernos, passa a ser apenas um pretexto para a criação e não seu fim. Novas experimentações técnicas e de materiais, como, por exemplo, o uso de colagens. Povos não europeus incorporados como referências artísticas, contemplando a arte africana e oriental, por exemplo. Movimentos e artistas da arte moderna. Os principais movimentos da arte moderna foram fauvismo, cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo e abstracionismo. Fauvismo. Aí a gente tem uma obra, né, do fauvismo que está aí no material de vocês. O fauvismo, no início do século XX, tem como uma das suas principais características a expressão pictórica, isto é, a representação da aparência visual do sujeito. Nesse movimento, as cores são usadas com intensidade e as formas são simplificadas, considerado um dos movimentos menos engajados
em temas sociais ou políticos, eram temas recorrentes no fauvismo, sentimentos como alegria e contentamento, sempre com enaltecimento das cores puras. Principais artistas do fauvismo: Henri Matisse, Maurice Vlaminck, André Derain, Othon Fries e Othon Fries. Então, aí a gente tem a data de nascimento e a data de falecimento desses artistas. Questão número 1. Fale sobre os acontecimentos históricos do período das vanguardas europeias. A eclosão das duas guerras mundiais e seus avanços tecnológicos, o surgimento de novas teorias, tais como a psicanálise e a teoria da relatividade, o nascimento do cinema, a popularização da fotografia e a eletricidade são apenas algumas dessas transformações do século XX que mudaram radicalmente a sociedade e o modo o indivíduo entender a si próprio. Então, pessoal, lembra que eu sempre falo, a estratégia de outras áreas de conhecimento, professores de outras áreas de conhecimento, eles colocam o texto para você e aí o que eles fazem? Eles dão as questões e no próprio texto está lá a resposta. Então, isso aí é estratégia usada por muitos professores, tudo bem? Seja de geografia, principalmente da área de humanas, né? Geografia, história, filosofia, sociologia, no caso, algumas atividades de língua portuguesa, artes, como vocês estão vendo. Então, são atividades um pouco mais simples, né? Você pega a questão, volta lá no texto, por isso que a gente sempre fala, volte no texto quantas vezes você achar necessário para sua interpretação se aproveitar melhor as informações que estão no texto. Tudo bem? Então, vamos continuar. Questão número 2. Fale sobre as características desta arte moderna. A arte moderna tem em sua essência as seguintes características: liberdade de criação, novas concepções de espaço, maior valorização da criação artística em detrimento do tema, novas experimentações técnicas e de materiais e povos não europeus incorporados como referência artística. Número 3, explique o fauvismo. O fauvismo, no início do século XX, tem como uma das suas principais características a expressão pictórica, isto é, a representação da aparência visual do sujeito. Nesse movimento, as cores são usadas com intensidade e as formas são simplificadas, considerado um dos movimentos menos engajados em temas sociais ou políticos. Eram temas recorrentes do fauvismo, sentimentos como alegria e contentamento, sempre com enaltecimento das cores puras. Então, pessoal, como eu disse, é uma atividade simples, você consulta o texto e de lá você tira a resposta, tudo bem? Se você tem dúvida, volta no texto quantas vezes você achar necessário, tá bom? É uma teleaula simples, rápida, então não tem muito o que ser dito, né? Eu desejo para vocês bons estudos. Espero que o objetivo da teleaula, que é auxiliar você na resolução das atividades do PET, esteja sendo alcançado. Desejo a você que fique com Deus e até a próxima teleaula.